vai ser mais uma diferença clínica de cada caso, mas os sintomas gerais, por exemplo, agressividade, irritabilidade, às vezes insônia, déficit de atenção, ansiedade, fobias, medos, são condições comuns, que pode variar de grau ou a época em que se manifesta, mas clinicamente é muito parecido. Nós usamos basicamente as seguintes classes de medicamentos. Os antidepressivos, que são utilizados para tratamento de ansiedade, depressão, muitas vezes de insônia, irritabilidade, ou às vezes fobias, a criança que é muito inibida, que é muito retraída, o antidepressivo, alguns antidepressivos podem ajudar. Os antipsicóticos, que são medicamentos também utilizados para situação de agitação, de inquietude, de agressividade, às vezes de insônia. Os estimulantes, que são os medicamentos para tratar o déficit de atenção, principalmente, e às vezes muita inquietude, muita agitação da criança. Os estabilizadores do humor, carbonato de lítio, por exemplo, e alguns anticonvulsivantes, que podem ser usados também nessas circunstâncias. Agressividade, irritabilidade, agitação, são os sintomas-alvo. E os ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos, também para insônia, para inquietude, para agressividade. Basicamente, vamos dizer assim, nós temos que estabelecer em cada caso, como eu disse aqui na palestra, nós temos que estabelecer em cada caso qual é o sintoma-alvo, já que nós não temos um tratamento específico. Naquele caso, qual é o sintoma ou os sintomas principais que estão afetando a vida da criança ou do adolescente naquele momento, e escolher um medicamento dentre essa classe de medicamentos que eu comentei, que seja mais adequado e que vai trazer mais benefícios e menos efeitos adversos. Existe uma preocupação clínica de sempre se usar o mínimo de medicamento possível, ou seja, o que a gente chama de monoterapia, procurar, se possível, um medicamento só ou poucos medicamentos, na dose mais baixa, efetiva, e quanto mais tarde, melhor, porque alguns medicamentos podem causar efeitos colaterais. Agora, dependendo do grau do sintoma, da intensidade do sintoma, às vezes é necessário começar precocemente, com 3, 4 anos. Mas diria que nos primeiros 2 anos de vida é mais raro, a gente procura medicar menos nessa fase, mas às vezes é necessário. O que a gente tem que considerar é que as crianças e os adolescentes eles estão em fase de desenvolvimento. Então, a cada fase existem condições que são mais ou menos esperadas, que a gente pode considerar normal. Por exemplo, alguns medos, algumas reações de impaciência, de irritabilidade. O problema é quando isso passa a intensidade, ou então está desproporcional à idade. Então, se uma agressividade acontece muito precocemente, talvez a gente precise usar medicamento, mesmo que não tenha um diagnóstico preciso. Alguns tratamentos podem ser, alguns casos a gente pode usar só psicoterapia, alguns casos eventualmente só medicamento. De modo geral, a associação psicoterápica mais medicamentosa funciona bem, tá certo? Agora, aí depende de uma condição que eu falei, a condição real da família. O SUS nós temos mais dificuldade, por exemplo, de acesso à psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, e às vezes até de medicamentos mais caros. Então depende muito de cada caso, das condições da família, da condição social, certo? Então essa é uma outra condição. Às vezes a gente sabe o que indicar, pode indicar, mas a pessoa não vai ter acesso. Então essa é uma limitação que tem que ser avaliada também. No caso do SUS, nós temos todos esses medicamentos que eu falei, os antidepressivos, antipsicóticos, estabilizador do humor, benzodiazepínicos, e nós temos no SUS. O que vai ser mais limitante no SUS é que eles oferecem poucas opções. Então, por exemplo, antidepressivo, aqui em Curitiba nós temos 2 só, a mitriptilina e a fluoxetina. Se esses medicamentos não causam uma boa resposta clínica e nós queremos indicar um outro, a família vai ter dificuldade para conseguir, porque se ela não tiver recurso financeiro, existe todo um protocolo burocrático que precisa ser vencido para ela ter acesso. Alguns outros medicamentos a prefeitura, o SUS não disponibiliza, por exemplo, o metilfenidato para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade. Então a família vai ter mais dificuldades também. Os planos de saúde aí vai variar muito do plano, tipo de plano, psicoterapia
fisioterapia no SUS, teoricamente existe, mas a fila de espera é longa, às vezes, dependendo da cidade, o local, nem existe profissional, as cidades menores, contratados pelo SUS. Então, cada situação tem a sua peculiaridade. Existem pouco os profissionais mais especializados da psiquiatria da infância e adolescência, é um número menor ainda no Brasil, e mesmo neuropediatras, embora exista um número um pouco maior de neuropediatras do que psiquiatras da infância e adolescência. Então, às vezes, se for esperar o atendimento especializado, o pediatra vai retardar esse tratamento. Então, se o pediatra tem um bom treinamento, consegue identificar, ele pode iniciar o tratamento e encaminhar até não deixar a criança sem tratamento até chegar ao especialista, né? Então, o ideal é que o próprio pediatra possa iniciar ou ter pelo menos uma suspeita do diagnóstico. Qualquer médico pode receitar. O que existe por exemplo, no caso do metilfenidato, esses medicamentos que são utilizados para o déficit de atenção, existe uma receita especial. Uma receita que o médico tem que se cadastrar na Secretaria Municipal de Saúde, levar a documentação e a Secretaria fornece um determinado número de receitas por cada período. Ele não pode receitar, a farmácia não vende se ele não tiver essa receita especial, que é a receita amarela. No caso dos benzodiazepínicos, é a receita azul, que são medicamentos mais controlados. Os outros, os anticonvulsivantes, os antidepressivos, qualquer médico pode receitar sem precisar de um receituário especial, só precisa ser com via carbonada, com cópia. Então, sempre que houver dúvida, sempre que houver uma situação muito marcante, muito distoante, buscar ajuda profissional especializada.